Querido diácono Felipe, filhos e irmãos em Cristo, em comunhão com toda a igreja, celebramos o domingo de Pentecostes. Nós sabemos que Jesus Cristo, 40 dias depois da Páscoa, Ele ressuscitado, sobe gloriosamente diante dos discípulos e retorna para a direita do Pai no seu trono. Mas Ele não deixou a igreja que Ele mesmo instituiu no mistério da sua paixão. Ele não a deixou sozinha. 10 dias após a subida gloriosa da ascensão, Jesus, junto do Pai, envia o dom do Espírito Santo sobre a igreja nascente. A igreja, ela nasce do lado transpassado de Jesus na cruz, como nós ouvimos no Evangelho, quando aquele guarda romano com a lança perfura o lado aberto de Cristo, e a lança fere o coração de Jesus. Do coração de Jesus sai sangue e água, que representa o dom da igreja. Essa igreja recém-nascida, num momento de muita tristeza, ela contempla também a alegria da ressurreição. Só que somente os discípulos tinham, estavam na oportunidade de contemplar essa igreja recém-nascida. Mas Deus fez a igreja para ir além daqueles discípulos. Por isso que no dia de Pentecostes nós dizemos que a igreja, ela nasce para o mundo. É como um recém-nascido na sexta-feira da paixão, nasce lá na maternidade, no hospital, e depois de um tempo sai do hospital e vai para casa e se mostra a todos. É este o mistério que nós celebramos. Não é a origem da igreja na sua existência, mas é a manifestação, é a origem da igreja para todos os povos. Nós ouvimos esse texto tão bonito dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículos de 1 a 11. Chegando o dia de Pentecostes, os discípulos que saíram do medo do cenáculo, eles vão e eles se reúnem no mesmo lugar. Não é à toa esse detalhe. Para que Deus se manifeste, é preciso que nós estejamos no mesmo lugar, com a mesma intenção, os mesmos anseios, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Por isso que a gente pega, por exemplo, um relacionamento, um casalzinho que está namorando, que vai noivar. Olha, se não tiverem os mesmos ideais, os mesmos sonhos, e alguns pontos em comum, não vai muito além, não vai muito adiante. É preciso, para que Deus se presentifique, que estejamos no mesmo lugar. E lá no mesmo lugar, em cima do Monte Sião, ali começa a acontecer um barulho estrondoso, uma ventania, e encheu o cenáculo onde eles estavam e também aquele monte do poder de Deus. Começaram a aparecer línguas de fogo, um evento teofânico, tal como aconteceu lá com Moisés no Monte Sinai, quando o Monte Sinai começou a chamejar e o povo estava lá a contemplar a ação portentosa de Deus. As pessoas da cidade que viram o Monte Sião tremer, um fogo se manifestar, começaram a subir para ver o que estava acontecendo lá em Jerusalém, na parte de cima, e se reuniram tantas pessoas de lugares diferentes para ver este evento. Isso representa, para nós a universalidade. Aqui está o que chamamos de catolicidade da igreja. Ela é católica porque universal, porque ela está aberta para todas as pessoas. Santo Agostinho tem um texto, o Sermão 267, e ele se pergunta em cima desse texto,
Mas por que os apóstolos começaram a falar diferentes línguas, né? Nós ouvimos no texto, né? Chegou gente de todos os lados, não é? Partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, romanos, prosélitos, cretenses, pessoas de Cirene e de tantos outros lugares. E os apóstolos começaram a falar a língua de cada uma dessas pessoas. Um evento que só pode ser transcendente, não pode ser somente humano. E Santo Agostinho pergunta: mas por quê? De que jeito? E para quê? Para mostrar que aqueles que de fato estão cheios do Espírito Santo, eles são capazes de entender as diferenças, de entender que o diferente não é excludente, mas é uma soma. Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo desceu sobre todas essas pessoas que eram diversas. E Agostinho responde: é para isso, para mostrar que a igreja não foi feita para um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que queriam se achegar, como todos aqueles que subiram no Monte Sião para contemplar este evento. Todos são bem-vindos à família de Deus que é a igreja, sem acepção de pessoas, sem preconceitos, sem juízos que cinge e que não edifica. Nós ouvimos nessa segunda leitura, né? Paulo escreve uma carta aos Coríntios, porque a comunidade de Corinto estava passando pelos mesmos problemas que às vezes acontecem na comunidade cristã de hoje em dia: a divisão, a inaceitação do que é diferente. Parece que todo mundo tem de pensar o que eu penso, tem de ter os mesmos ideais, tem que agir do mesmo modo, e não é assim, né? A gente pega, por exemplo, uma mãe que tem filhos que são gêmeos, nem os gêmeos são iguais, né? Quem tem essa experiência sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ora, São Paulo vai dizer aos Coríntios: gente, existe uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Tem muitas atividades, e não há atividades que são mais importantes umas do que em relação às outras, porque um mesmo é o Deus que realiza tudo em todos. Parem de dividir, parem de cindir aquilo que Deus quer unir, né? Aí São Paulo vai aqui fundamentar a sua teologia, que é tão importante para a igreja. Ele compara Jesus Cristo com um grande corpo humano, do qual ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Cada membro do corpo é único, um membro menor do que outro, mas nenhum membro é mais importante do que outro, porque todos eles têm a sua finalidade, de modo que se faltar um membro, todo o corpo sofrerá a carência desse membro. Olha que linda teologia, não é? Então todos nós somos importantes, não há mais diferença de judeus, de gregos, de escravos, de livres, porque todos são chamados a de fato compor esse único corpo. E hoje em dia a gente acrescentaria tantos outros grupos que às vezes socialmente a gente vai dividindo. Todos são filhos de Deus, amados por Ele, e Deus deseja que todos congreguem na unidade e o seu único corpo, que é a igreja, não é? Tem um texto de São João Crisóstomo, que é a homilia sobre os Atos dos Apóstolos, e São João vai dizer assim: este evento de Pentecostes, ele veio desfazer a maldição do evento de Babel. Pegar o livro de Gênesis, depois que o pecado entrou no mundo,
as pessoas elas falavam uma única língua no mundo, né? As pessoas elas se respeitavam, elas se amavam. Acontece que tomaram a decisão de construir uma torre, né? Cada andar, cada centímetro a mais fazia com que eles se dividissem, se separassem uns dos outros. Vamos construir um andar sobre o outro, até que nós passemos a estatura até mesmo de Deus. É bem a realidade da sociedade de hoje, e às vezes esse espírito que não vem de Deus pode estar em nós, onde nós queremos sempre estar acima do outro. Eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou mais sábio, eu tenho mais atributos que o outro, e um sobrepondo ao outro. E o texto de Gênesis diz que ali entrou a maldição da divisão, e as pessoas não mais se entendiam. E este evento de Pentecostes, segundo São João Crisóstomo, ele veio desfazer essa maldição de Babel, porque o Espírito Santo falou com todos, na diferença. Qual é a nossa intuição sempre? O que pensa diferente de mim, o que age diferente de mim, o que leva uma vida diferente de mim, eu preciso me distanciar. E a liturgia de hoje vem dizer: não, o outro não é um adversário, o outro é o seu irmão, o outro deve somar com você. Isso é fantástico, não é? Tem um outro texto de São Basílio Magno, que é muito bonito. São Basílio escreve um tratado sobre o Espírito Santo, e ele vai dizer assim: gente, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, naqueles não pode haver rivalidades, divisões. Não há rivalidade naquilo que é corpo de Deus, porque o Espírito ele é um, não é? E São Basílio vai dizer assim: pare de enxergar no teu irmão um competidor, um rival, porque se você é membro de um único corpo junto dele, o que é bom no seu irmão também é bom para você, né? Por que surgem nos nossos relacionamentos, sobretudo na vida social e profissional, rivalidades, competições, a inveja, o ciúme? Porque nós não enxergamos o outro como parte de nós. Ora, se o outro tem virtudes que eu não tenho, eu também tenho virtudes que o outro não tem, e eu posso somar com os outros, em vez de competir e de torná-los rivais a mim. Muito lindo esse texto de São Basílio. Não é? Pare de enxergar o outro como alguém à parte de você, mas enxergue o outro como alguém que completa você. Gente, isso pode acontecer dentro da nossa própria casa, no nosso casamento. O demônio vai semeando a cisânia, quando você começa a enxergar no outro um sentimento de implicância. Pare, reze, invoque o dom do Espírito, porque o outro está se tornando um rival. Mas o outro, sobretudo quem é casado, é para somar com você, lá diante do altar, né? Deus falou a você que vocês agora sejam uma só carne, se unam, um edifique o outro, a fraqueza de um, o outro sustente, e também o contrário. Hoje nós somos convidados a refletirmos, minha gente, o dom da unidade. Se nos nossos relacionamentos nós temos vivido a unidade, se nos nossos relacionamentos nós temos vivido, mesmo na diversidade, a comunhão, né? E é tão desafiador isso, não é tão simples. Por isso que em toda missa a igreja, né, por meio do sacerdote, ela invoca sobre todos o dom da paz e da unidade, quando perante o Santíssimo Sacramento nós estamos. É interessante,
Hoje nós ouvimos esse evangelho de João capítulo 20. Nós ouvimos esse evangelho lá no segundo domingo da Páscoa. E a igreja coloca hoje, bem no dia de Pentecostes. Por quê? Porque existem dois Pentecostes. O primeiro Pentecostes aconteceu no domingo de Páscoa, quando os apóstolos estavam lá trancados no cenáculo, que é o evangelho de hoje, com medo. E Jesus ressuscitado passa as portas e sopra sobre eles o dom do Espírito. O segundo Pentecostes acontece 50 dias depois, que é a primeira leitura que nós ouvimos. Mas aí ele acontece sobre todos os que estavam lá. O que quer dizer isso? Que às vezes a gente reza pelas pessoas da nossa família, às vezes a gente reza por pessoas que pedem oração, às vezes a gente reza por alguém que às vezes está longe da igreja e que nós gostaríamos muito de que estivesse perto de nós. Só que se o Pentecostes não acontecer primeiro dentro de mim, eu não serei capaz de convencer ninguém além de mim. Eu preciso me permitir primeiro ser transformado, tirar preconceitos, tirar divisão, tirar os sentimentos ruins, tirar o desânimo, tirar tudo aquilo que não vem de Deus, primeiro do meu coração, para depois eu pensar num Pentecostes em minha casa, no meu casamento, lá onde eu trabalho. Porque se o Pentecostes não acontecer aqui primeiro, nós não convenceremos ninguém de que precisamos todos do Espírito. Por que nós não conseguimos ser testemunhas para as pessoas aí de fora? Porque muitas vezes nós não estamos encharcados do dom do Espírito. É isso. Olha só, numa mesma liturgia, dois Pentecostes. Primeiro em mim. E hoje ninguém está aqui nessa igreja porque lá na Torre de Babel, porque nós estamos sobreposto a outros, mas porque nós precisamos viver o Pentecostes, para quando sairmos daqui, levarmos o dom do Espírito lá onde nós convivemos, e onde o padre, o diácono, não chega, mas é você. Mas primeiro você precisa beber. Por isso que semanalmente, dominicalmente, quando nós estamos aqui na igreja, e nós queremos tocar a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, nós não conseguimos fazê-lo sem antes invocar o Espírito. Pode perceber, nos 7 sacramentos da igreja, antes da ação redentora de Jesus Cristo acontecer, existe o que nós chamamos de epiclese, ou seja, é a invocação do Espírito. O Espírito deve descer sobre nós e sobre os dons dos sacramentos, para que Ele transforme aquilo na presença de Cristo, em nossas vidas também. Se nós queremos que Jesus adentre nossos relacionamentos, nossa casa, nosso trabalho, primeiro Ele precisa estar dentro de nós. Olha, esse mistério é muito grande. Por isso, minha gente, nessa liturgia de hoje, que o nosso desejo seja aquilo que nós cantamos belamente nessa sequência: Espírito de Deus, enviai dos céus o raio de luz. Enviai dos céus. Se eu estiver sujo, lavai-me. Se eu estiver doente, curai-me. Se eu estiver seco, regai-me. Se eu estiver duro por causa dos acontecimentos da minha vida, dobrai-me. Se eu estiver no escuro, Espírito, levai-me à luz, guiai-me. Se eu estiver no frio, no coração cheio de frio, aquecei-me. É esse o nosso desejo nesta manhã e nesse domingo de Pentecostes. Que Deus assim nos ajude. E quero terminar contando a vocês um pouquinho de uma homilia linda de São Cirilo de Alexandria. Ele comenta o Evangelho de João, é o livro 12, e São Cirilo de Alexandria vai dizer assim: o Pentecostes é um evento de recriação. Se nós formos lá no Gênesis, Deus, Ele
molda o homem a partir do barro. E quando tudo está pronto, o que Deus faz? Ele sopra nas narinas daquele que Ele moldou, e o homem passa a viver. Só que esse homem que Deus esculpiu com carinho e soprou-lhe vida, com o pecado, ele voltou à morte. O evento de Pentecostes, que conclui o mistério da Páscoa, diz São Cirilo de Alexandria, é um novo sopro de Deus para nos recriar. Pode ser que tenha coisas da sua vida que precisam ser recriadas, recomeçadas. Sozinho você não consegue, mas faça a sua parte. Senhor, eu estou aqui, me ajude a recriar minha vida, o meu coração, as minhas relações, os meus ideais, os meus sonhos. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco naquilo que precisa ser recriado em nossa vida, em nosso coração.